internacional, nós vamos falar sobre o escândalo da ABIN paralela, tá bom? O escândalo da ABIN paralela, que está interligando o governo Lula, o governo Bolsonaro, de uma forma peculiar, mas tá. Ciro Garcia, nosso convidado. Ciro, as manchetes dos veículos de imprensa nos últimos dias estão lotadas com o escândalo da ABIN paralela, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Esse esquema de espionagem montado pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, surgiu como uma bomba política envolvendo agentes de segurança e militares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que o beneficiava com acesso a informações de adversários e até de aliados. O escândalo parece que vai arrastar diretamente a família Bolsonaro, diferentemente dos escândalos que nós vimos durante o governo inteiro dele de corrupção, de violação da ética, etc. Particularmente seu filho 02, o Carlos Bolsonaro, vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é peça-chave, segundo as investigações da Polícia Federal. Como você avalia esse episódio e sua potencial influência nas eleições vindouras, especialmente, particularmente, a eleição municipal deste ano? Como também, a gente queria te perguntar, as investigações indicam obstáculos impostos à investigação pela atual cúpula da Agência Brasileira de Inteligência. Essa cúpula já nomeada sob o governo Lula. Você acha que vai arrastar para a lama também o governo Lula? Ciro, é com você. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Bom, na verdade, né, essa coisa dessa ABIN paralela até que não foi assim uma surpresa. Todos nós acompanhamos como foi o modus operandi do governo Bolsonaro durante seus 4 anos de mandato, e não é surpresa nenhuma que ele tenha se utilizado, né, das forças dos órgãos de informação para poder monitorar, né, seus adversários e também, né, criar fake news, monitorar questões de seu interesse. Por exemplo, ficou comprovado que ele monitorava os delegados que estavam à frente do caso da apuração da morte da Marielle e do Anderson. Nada de surpreendente, né? O governo Bolsonaro fazer esse tipo de coisa, e principalmente o envolvimento da família, principalmente do 02. Inclusive, na busca e apreensão que teve na residência dele, tinha um computador, né, que é da ABIN na casa dele, né? Ele não é da ABIN, ele é um vereador do Rio de Janeiro. O que poderia estar fazendo com um computador da ABIN? Então, é mais do que demonstração cabal, né, do envolvimento do clã, né, Bolsonaro, né, nessa questão. Os objetivos são claros, né? Aos inimigos tudo, aos amigos tudo, aos inimigos não é nem a lei, né? Esse é um governo que desprezava a lei, mas criar qualquer tipo de dificuldade, criação de fake news, criação de obstáculos, né? E isso vai, de alguma forma, atinge, né? Nós já vimos o afastamento do 02 da ABIN, já nomeado pelo Lula, por conta disso, por conta das dificuldades que estavam sendo criadas pela ABIN do Lula, né, em relação à investigação da Polícia Federal, né, o que mostra a dificuldade, né, que tem o próprio governo Lula em lidar com essa questão da comunidade de informação e principalmente com os militares, né? O ministro da Defesa, o José Múcio, tem um papel que é de apaziguar a relação entre o governo e as Forças Armadas, e, na verdade, o que a gente vê, né, é
digamos assim, uma conivência, né, do atual governo com relação ao que foi o governo anterior. Você não vê uma ruptura, objetivamente você não vê uma ruptura, essa é a questão. O Lula acaba, né, a própria questão aí dos inquéritos relacionados ao 8 de janeiro, né, a gente vê muito aquela galera que está sendo condenada lá, a Raia Miúda, que foi presa lá no quartel, né, em flagrante, lá em Brasília e tal, mas chegar nos mandantes, né, e principalmente nos mandantes intelectuais, onde, sem dúvida alguma, nós vamos encontrar a família Bolsonaro, né, e parte importante de alguns oficiais das Forças Armadas, isso aí a gente não vê. O desdobramento, o caminhar para esse lado aí é uma dificuldade tremenda, precisa saber conciliação, né? Lamentavelmente, essa tem sido a trajetória, né, não só do governo Lula, mas de todos os governos que sucederam, né, ao regime militar aqui no nosso país. A ditadura militar ela foi derrotada, né? Mas ela, desde a Nova República, desde o colégio eleitoral que elegeu Tancredo, mas que virou Sarney, porque o Tancredo morreu, né? Quem assumiu foi o Sarney. Mas todos os governos foram governos que acabaram conciliando, né, com as Forças Armadas. Nós nunca tivemos, efetivamente, aqui uma passagem a limpo, né, do período da ditadura. A gente vê, por exemplo, na Argentina, o Videla preso, né, por crimes que cometeu quando era ditador. E aqui a gente viu um monte de ditador no governo, tanto na época do governo Bolsonaro, como a gente ainda tem no atual governo Lula. Então, momentos como, por exemplo, da Comissão da Verdade, né, dos governos petistas, principalmente o governo Dilma, onde a comissão poderia investigar, mas não poderia punir, né? Ainda que na nossa legislação, no nosso arcabouço jurídico, prevê que a tortura é um crime prescritível. Então, o crime de tortura ele não prescreve. Então, do ponto de vista da nossa legislação, nós teríamos, inclusive, elementos para podermos passar uma série de coisas a limpo. Mas, lamentavelmente, não é essa, né, a política dos governos, e não é essa a política do governo Lula. E ele fica emparedado, né, porque é óbvio que a investigação da Polícia Federal mostra que o Bolsonaro investigava, né, não só seus adversários políticos, mas também os inquéritos, os juízes das cortes superiores, bom, todo mundo, tudo que era aquilo que era interesse, né, servidores públicos, etc., era monitorado, como era na época da ditadura. Era isso que a ditadura fazia. Ele reproduziu ipsis literis com essa BIM paralela exatamente o mesmo modus operandi que a ditadura fazia para monitorar seus inimigos políticos durante o período da ditadura militar aqui no nosso país. E, lamentavelmente, a gente não vê uma disposição de fato do governo Lula de passar essa questão a limpo. Vamos ver, em relação ao processo eleitoral, só para complementar aí a pergunta que você fez, é claro que isso vai repercutir no processo eleitoral, mas essas eleições, né, elas vão ser muito polarizadas, né, entre os setores que incorporam, né, o chamado governo de unidade nacional do Lula, Alckmin, e a extrema-direita bolsonarista, né? Essa vai ser a tendência em uma série de capitais, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Paes, né, vai tentar, na sua política de reeleição, ser esse candidato de unidade, né, do nacional lulista, e o Ramagem, né, que é um cara ligado a essa comunidade de informações né, do governo anterior, né, que foi da Polícia Federal, inclusive, mas que foi parte, né, importante dos quadros aí do governo Bolsonaro, que vai ser o candidato aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, e a tendência, né, essa polarização se dá a nível nacional, e é claro que essa questão da BIM paralela vai ser instrumento de parte a parte
né, de ambos os grupos que estão polarizados no debate eleitoral, né? Vão ser utilizados tanto por um, no sentido de mostrar, né, o estado policial, né, em que víamos na época do governo Bolsonaro, e que ele queria implementar, né, com a tentativa de uma ditadura, uma tentativa de golpe, e que foi derrotada, né, porque não havia correlação de forças para isso, né, mas se expressou naquelas escaramuças lá do 8 de janeiro, e, por outro lado, os caras vão continuar, aquilo que eles acumularam, né, de informações durante o tempo que estiveram, vão utilizar contra seus adversários aí nos processos eleitorais, sem dúvida alguma. Então, isso vai estar muito presente no debate eleitoral dessas eleições municipais aí no final do ano. Muito bem, conversando com o Ciro Garcia, nosso analista de conjuntura. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.